Olá a todos, estamos de volta agora exatamente 15 horas e 30 minutos, ao vivo aqui direto da redação da Panorama Audiovisual, para essa última transmissão da cobertura do IBC 2017. O evento, que é um dos maiores do mundo de tecnologia para criação e distribuição de mídia, né? O evento ele aconteceu até hoje, ele fechou as portas hoje, e a gente fez durante todos os 5, 6 dias de evento uma cobertura completa em nosso portal especial, aqui na nossa página do Facebook, nas redes sociais, trazendo as principais notícias, os principais lançamentos para vocês. Se vocês quiserem saber sobre todas as notícias de produtos e principais lançamentos que tiveram lá na feira, acesse o nosso portal especial, que é www.especial.panoramaaudiovisual.com.br. É isso, Gustavo. Então, a gente começou na última quinta-feira, né? São 6 dias de cobertura, todos os dias com transmissões ao vivo do nosso estúdio em São Paulo, aqui na Panorama Audiovisual, e lá de Amsterdã, também com a nossa equipe que participou desde a abertura das coletivas de imprensa, visitou os principais estandes, trouxe as principais novidades do evento, e agora é a hora de dar o nome de todo mundo que participou também dessa cobertura: o Gustavo Zuccherato, eu, Fernando Gaio, o Renan Araújo, o Flávio Bonanome lá em Amsterdã, a Fernanda Beatriz, o Flávio Bissolotti nas imagens que vieram de Amsterdã, o Alexandre Oliveira, o Antônio Castilho, da nossa equipe de Madrid, e o Vitor Piroja. Todo mundo nessa cobertura aí de 6 dias, desse que é o maior evento agora do segundo semestre, de tecnologias e soluções para criação, produção, distribuição de conteúdo audiovisual em todas as mídias, né? E nesse último dia, o Flávio Bonanome visitou 2 áreas super importantes do evento, que falam de tendência, falam de futuro. Uma delas, a Future Zone, e a outra, área reservada para a rede de televisão japonesa NHK. A gente vai agora direto com o Flávio Bonanome para ver a visita que ele fez aos 2 estandes. Está aqui agora na Future Zone, é sempre uma área muito divertida de vir olhar, é onde estão as principais tendências e novidades que devem vir para o futuro da tecnologia audiovisual. E como não seria diferente, a área está cheia de soluções de realidade virtual. Aqui atrás a gente consegue ver o stand da Massive Virtual Reality Laboratory, que traz uma solução muito interessante para a realidade virtual, para além do audiovisual. Eles criaram uma solução que mistura também situações como cheiro, vento, tato, para deixar a experiência ainda mais imersiva e conseguir contar uma narrativa mais precisa para o usuário. E a ideia aqui não é exatamente entretenimento, mas, por exemplo, questões de treinamentos. O pessoal aqui até comentou que eles têm feito treinamentos para bombeiros, por exemplo, para simular situações de estresse, onde eles podem estar combatendo incêndio e assim baratear o custo dos treinamentos com esse tipo de profissional. Mais para cá tem outros estandes que estão investindo na realidade virtual, como é o caso aqui do Generic Robotics, que também estão trazendo uma solução de realidade virtual que permite que o usuário tenha a questão do tato. Então ele consegue não só estar imerso no áudio e vídeo, mas consegue sentir a mão, nas suas mãos, aquilo que ele está, os objetos virtuais que ele está mexendo. Aqui a hora dá para ver bem como funciona o sistema. Então a usuária, a hora que ela vai tentar pegar o que está na tela, o que ela está vendo na realidade virtual, a máquina responde dando uma sensação de tato, uma resistência para que ela emule essa sensação de pegar de fato um objeto. Mais uma vez aqui também há outro stand da Beacon, que também vai nessa linha e está mostrando aplicações de realidade virtual. Você consegue ver ali embaixo vários equipamentos que também emulam as sensações no corpo do usuário. Então é um colete, a pessoa veste e ela consegue sentir as sensações dentro do ambiente virtual que ela está. Ali atrás agora a gente vai dar uma olhadinha na área da NHK, que é sempre muito interessante aqui no IBC, pois eles sempre trazem o ápice da tecnologia em transmissão. Vamos dar uma olhadinha lá agora. Agora aqui no espaço que a NHK sempre reserva, seja na NAB, seja no IBC, para mostrar o Super High Vision, a tecnologia de transmissão 8K que eles estão implementando. Então atrás de mim vocês conseguem ver que eles montam esse espaço que é a sala de estar do futuro, onde há todo esse ambiente montado em 8K, para as pessoas poderem ver como essa tecnologia vai chegar, qual é a real qualidade de imagem e som, porque o Super High Vision não é só Super High Vision, não é só 8K, ele é também 22.2 canais de áudio.
Outra tecnologia que me chamou bastante atenção aqui atrás é essa nova tela desenvolvida por eles. É uma tela de OLED que é dobrável, como vocês podem ver. Então ela tem a resolução altíssima, a resolução que chega até 8K e é num material completamente flexível, permitindo que ela seja recolhida, guardada como se fosse um telão de lona ou outro material. Há outras tecnologias aqui atrás da NHK, mais focadas na área de transmissão, encoding, as câmeras, todo o processo que eles estão usando para fazer a transmissão em 8K no padrão ISDB. E por último, lá no fundo a gente consegue ver o Hybridcast, que é uma tecnologia que eles têm investido nos últimos tempos, que é a mistura do IP com o broadcast. Então aqui as informações chegam por banda larga para as pessoas poderem ter estatísticas e outras informações extras durante uma transmissão em altíssima definição broadcast. De volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Flávio. Aqui de volta ao estúdio da Panorama Audiovisual em São Paulo, a gente tem que comentar essas duas visitas, né? Primeiro na Future Zone, falando de realidade virtual e mostrando que realidade virtual é muito mais que entretenimento, né? É um mercado que é muito amplo, né? Essas aplicações para treinamento estão crescendo até mais rápido do que as aplicações. É muito mais do que somente o audiovisual, ver a imagem em 360, né? Ela passa a ser muito mais uma experiência de levar o usuário, até mesmo como treinamento, como foi citado, né? Para bombeiros. Uso médico, né? Você pode treinar cirurgias, você pode treinar uma série de usos, por exemplo, de equipamentos caros que você precisa treinar, às vezes um grande número de pessoas, através da realidade virtual, desses sensores táteis, você consegue desenvolver isso, né? Então, é preciso entender que muitas vezes se compara o sucesso e o insucesso do 3D na área de entretenimento com a realidade virtual como se fosse algo passageiro, né? Mas, na verdade, a realidade virtual está super bem fundamentada, já é uma tecnologia antiga até, né? Já tem muitos anos de estudo e está crescendo muito agora em função da queda no preço das telas, dos sensores e assim por diante. Se eu não me engano, os primeiros conceitos de realidade aumentada surgiram com videogames. Isso. Lá na época do 16-bit e tudo mais. Só que devido à baixa resolução em si, não valia muito a pena. Não valia muito a pena, causava a sensação de tontura, desconforto para as pessoas que usavam. E aí, com o avanço que foi tendo de resolução, de produção e tudo mais, possibilitou-se novas aplicações. Aí, incluindo o audiovisual em si, a visualização de imagens em 360. A realidade virtual não é necessariamente 360, Sim. né? Ela pode ter ou não o 360, assim como esses outros equipamentos táteis de sensação, por exemplo. Existe um conceito já também que não é novo, que é de cinema 5D, 6D, que envolve movimento, vento, água, uma série de outras sensações, odores, né? Que era já usado muito em parques de diversões e outras aplicações, né? Mas é lógico que com as telas agora isso mudou muito. A visita que o Flávio fez foi na área da NHK, né? A TV japonesa, falando de 8K. A NHK tem a proposta de iniciar a aplicação comercial do 8K a partir de 2020, coincidindo com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Importante ressaltar duas coisas. Os estudos de 8K já têm mais de 15 anos, tá? Assim como o HD começou no início dos anos 70 para se tornar realidade há 10, 15 anos, aí no Japão já existe há mais de 10 anos, no Brasil também, né? O 8K também é uma tecnologia que é estudada há muito tempo. As câmeras para captar imagens em 8K já são exibidas na NAB e no IBC há pelo menos 8 ou 10 anos, né? E essa semana aí a gente conversou, inclusive, muito sobre a câmera da Sony 8K, né? Muita gente não sabe que outras fábricas também lançaram câmeras nos últimos anos e a gente recorda agora um pouco quais são elas, né? Que câmeras são elas. Rapidamente a gente vai ver alguma coisa a respeito dessa evolução. A gente começa agora com uma câmera, a gente está vendo agora a da Sony, né? Essa 8K. Que está sendo exibida lá no IBC, né? Que a gente que é um grande destaque, né, do evento. A gente já conversou bastante sobre ela
essa semana, ontem na análise. Aí a gente vê uma câmera da Hitachi, um equipamento de teste na época, mais um protótipo, né? E agora a gente já vê uma Hitachi, a gente dá uma paradinha agora nessa imagem, para ver uma versão funcional dela, que a empresa apresentou há cerca de 2 anos. Não está disponível no mercado internacional, porque não há clientes ainda, mas já é uma versão funcional, principalmente para o mercado japonês. Que é um mercado que já está trabalhando. Está trabalhando, produzindo 8K, conteúdo, desenvolvendo documentários, conteúdos que possam ser usados no longo prazo, não para uso imediato. Essa câmera tem um sensor CMOS Super 35 de 33 milhões de pixels, né? Tem foco assistido também, que é outra questão que a gente tem trabalhado, né? O problema do foco. Quanto maior a resolução, mais evidente ele fica, e por isso tem ampliado muito, tem crescido muito o autofoco. Vamos passar agora para uma novidade também dos últimos 2 ou 3 anos, que é a da Red, né? A gente tem 2 modelos da Red voltadas para o mercado de 8K. Uma delas é a Weapon, a 8K S35, né? E a saída da tela que é a Epic W, né? Que foi anunciada também aí no ano passado, se eu não me engano. Isso, né? Elas trabalham com resolução 8K, uma vai a Epic, né, até 35 frames por segundo, e a Helium a 75, 80 frames. Uma questão nelas que também é discrepante em relação ao padrão japonês é que elas não trabalham nativamente em 128 frames por segundo, que é uma exigência no padrão japonês de transmissão. Tá? Então, essas câmeras são para outro tipo de aplicação, outro tipo de produção. A TV, o broadcast japonês, já preconiza que o 120 frames é mandatório, né? Vamos seguir em frente aí com a Hitachi, que também tem um modelo disponível. Agora a gente está vendo a Ikegami, né? A gente está vendo o modelo da Ikegami 8K, que também é um modelo já disponível há alguns anos, né? Há cerca de 2 anos, também com sensor CMOS. Vamos dar uma passadinha agora em frente para a próxima. Aí, um protótipo que a Canon desenvolveu também há cerca de 2 anos, é um sistema para captação 8K, não é uma câmera 8K, mas enfim, um conjunto de componentes para captação, né, incluindo lentes. A gente vê aí toda a dificuldade de transportar o sinal, né, a quantidade de conexões que você precisa para levar esse sinal. Apenas para ter uma ideia, o 8K japonês trabalha com 48 gigabits por segundo, a partir de 48 gigabits por segundo. Isso significa que são necessários usar 8 conexões aí de 12G para você chegar nessa velocidade, ou seja, uma resolução, uma demanda de hardware muito maior. Vamos seguir em frente com a novidade da Panavision, que também foi apresentada o ano passado. A Panavision é uma câmera de um sensor CMOS de 35,5 megapixels, 8.192 por 4.320 pixels. Ela é diferente, por exemplo, a resolução no Japão é 7.680 e aqui a gente tem 8.192. Então, essas diferenças também têm a ver com a questão de padrão, que ainda não está claramente definido, uma vez que ela só avança ainda no Japão, né? Usualmente o padrão de televisão é um pouco menor, né, em relação cinema, à altura do que de cinema, então tem essas discrepâncias. Então a gente está vendo aí que o pessoal que está trabalhando para cinema nem sempre acompanha a pesquisa no Japão, que é muito voltada para televisão, para uso televisivo, né? Para o mercado broadcast em si, né? Isso. O HDR a gente vê presente em todos os casos, né? Ele está presente em todos os casos. O HDR é como uma exigência, né, do 8K, a partir do 4K, e ele traz muita mais capacidade, né? As lentes e os sensores hoje permitem isso. E finalizando aí, a gente também só precisa acrescentar o que o Flávio Bonanomi comentou, é a questão do áudio, né? Não dá para a gente ilustrar aqui, mas o áudio do 8K, ele é de 22.2 canais. Ele é de 22.2 canais de captação e de audição, né? Quer dizer, não é em qualquer situação que você vai conseguir reproduzir isso. São 2 canais de sub
e 22 canais, criando 3 camadas, uma no nível do chão, uma no nível dos ouvidos e uma no teto, né? E aí que vem os desenvolvimentos aí da Dolby Atmos, Exato. né? Esses padrões que vão surgindo de áudio mais imersivo e tudo mais, para trazer essa experiência mais rica para o usuário também. Quem já teve a oportunidade de ver ter alguma experiência em Dolby Atmos sabe que é bastante diferente do que a gente está acostumado, mesmo em salas de cinema, Sim. principalmente aqui no Brasil, né? Sim, ela adiciona um novo nível de altura para mix, digamos assim, né? Esse trabalho que a NHK fez é muito impressionante quando a gente vê a imagem, mas ele é muito mais impressionante quando a gente ouve a captação, ouve o som, torna tudo muito mais imersivo, né? Acontece que do ponto de vista prático, é impossível imaginar que você vai distribuir 24 caixas de som na tua sala, né? Quer dizer, então outras empresas estão trabalhando para transformar isso em algo real, em algo comercializável. Agora a gente segue falamos um pouquinho sobre 8K e foi um pedido, inclusive, dos nossos leitores que entraram em contato através da hashtag Panorama IBC, que a gente foi promovendo durante os dias aí, falar um pouco sobre soluções 8K. A Sony levantou essa bola do 8K essa semana, né? E a gente recuperou os lançamentos dos últimos anos nesse segmento. E a novidade agora é... E agora a gente segue um pouco com alguns outros lançamentos que a gente não falou nos outros dias, mas que o Flávio Bonanomi, que esteve lá em Amsterdã, passou em alguns stands. E os próximos lançamentos que nós vamos ver é da Telus Alliance. É da Telus Alliance, que trouxe aí um novo sistema de intercom, uma nova linha de sistemas de intercom, e que você pode conferir agora. Ele visitou lá o stand e mostra um hands-on do produto em si. Confere aí. Aqui no stand da Telus Alliance, e a novidade é a nova linha Infinity, que é uma linha de intercom nova deles. Vocês estão vendo aí o Belt Pack, que é o BP2, é um Belt Pack de 2 canais, tá? E ele, a parte legal dele é que ele tem 2 canais de talk e de call, e ele, como vocês podem ver aqui atrás, ele é Power over Ethernet, tá? Além disso, ele pode ser ligado em Daisy Chain com até outros 4 Belt Packs. Agora vocês estão vendo os painéis de controle da nova linha Infinity de intercom. O de baixo é o painel de controle, é o MP16, é um painel de 16 botões. E em cima é a expansão dele, que é o MP20, que é mais 20 botões. Tá? A grande vantagem desse sistema de intercom da Telus é que ele não precisa de nenhuma matriz central, basta ir plugando equipamentos na part line que ela vai crescendo, não precisa aumentar a quantidade de matrizes, não tem matriz at all. Ele funciona por protocolo AES67 e também por Livewire, que é o protocolo deles. Então, outra novidade da Telus é na linha Fusion, é um novo layout aí da console controladora, e agora os botões de multi, on e off estão em cima dos faders e não embaixo, mas com cara de consolezinha mesmo. Aí agora aqui ao lado vocês vão ver a atualização do tablet, IP Tablet Software, tá? Ele é um sistema de controle que permite que a pessoa, o operador, customize completamente a interface de usuário dele, e vai permitir que ele controle tanto a parte de áudio, faça telefonemas para fora da comunicação e faça controle remoto de qualquer processador que esteja ligado na rede. Isso aí, a gente viu a visita que o Flávio fez ao stand da Telus Alliance, que reúne um grupo de empresas que trabalha principalmente com o segmento de rádio, né? Principalmente soluções para o segmento de rádio, interconexão, intercomunicadores, consoles de áudio, e a gente viu uma sacada bacana aí, que é essa extensão touch, né? Ou seja, a mesa original, o padrão original com faders, com potenciômetros, continua ali, mas a gente tem uma extensão para começar a trabalhar um pouco e habituar os operadores a um outro cenário onde provavelmente não vai mais não existirá mais os faders tradicionais, né? Vai ser tudo feito numa tela. Qual é a próxima visita agora que a gente fez lá, Gustavo? O Flávio Bonanomi esteve lá no stand da Newtek também, para conferir um pouquinho do lançamento da câmera NDI deles, PTZ. A primeira câmera com o padrão NDI que eles trazem, que vocês podem ver aí. É uma câmerazinha num formato bastante conhecido, robótica, PTZ, né? Uma né? PTZ robótica. E o NDI deixando claro que é um dos padrões
de comunicação de áudio e vídeo por IP, né? O padrão é surgido pela Criado, né? Criado pela Newtek, e aí defendido que está tendo abertura aí em outras empresas. Mas essa câmera também tem saída 3G SDI, né? Não é só por IP. É uma câmera que funciona também em HD. Tem controle remoto pela internet, que é muito interessante, porque você pode ter estúdios remotos. Então você não precisa ter um operador local cuidando dela. Oferece um zoom óptico aí de 20 vezes e a alimentação é por Power over Ethernet. Então com cabo de rede mesmo ela já alimenta a energia elétrica, sem precisar de muito cabeamento, muita complicação de infraestrutura em si. É um componente que faz muito sentido na estratégia da Newtek, que é super conhecida por aquelas soluções tudo em um para estúdio, né? Que controla câmeras, switches, streaming, áudio, tudo num único equipamento, numa única tela, recebe conexões externas por Skype, por outras câmeras, por outros sinais IP, né? Então, esse tipo de opção de ter uma câmera remota controlada da centralzinha faz todo o sentido para a proposta da Newtek. Próxima visita? O Flávio agora foi mostrar pra gente as novidades da Blackmagic. Eles estão aí com novos acessórios para a câmera Ursa Mini. E também mostrando lá o Chroma Key, o sistema de Chroma Key deles da Ultimate lá, que foi adquirida recentemente pela Blackmagic. E primeira vez mostrando um produto realmente Blackmagic, né? É a Ultimate com cara Blackmagic. Com cara Blackmagic. Confere aí. Mais uma vez aqui, direto do IBC 2017, eu estou no stand da Blackmagic Design, que está trazendo duas novidades. A primeira é uma atualização de acessórios para a Ursa Mini Pro, que vocês podem ver aqui do meu lado. O que eles estão trazendo aqui para a NAB? A primeira novidade é um novo bocal, agora com capacidade de lentes F-mount, que são as lentes Nikon, né, e outros modelos também, como esse aqui, para deixar a câmera ainda mais versátil. Outra novidade é um novo shock mount para microfones, que eles estão apresentando aqui também, que montado aqui em cima dá um pouco mais de estabilidade, o microfone diminui um pouco os ruídos de manuseio. E por fim, e até mais importante de todos, aqui na parte traseira agora, há esse encaixe para drives SSD. Então aqui você encaixa o SSD completo e você tem muito mais tempo de gravação do que num cartão SD tradicional. Isso vai permitir a gravação 4K por muito mais tempo, tá? Aqui em cima vocês conseguem ver os preços dos acessórios. Então, a F-mount sai por 339 euros, o SSD Recorder 335 euros e a Mic Mount 125 euros, ainda sem preços anunciados para o Brasil. Aqui do lado, um novo produto também anunciado pela Blackmagic, dessa vez apresentado a primeira vez como Blackmagic, que é o Ultimate 12. Foi uma empresa comprada pela Blackmagic no ano passado, que é uma empresa de Chroma Key, a gente falou sobre isso durante a Panorama Audiovisual, e agora finalmente saiu o módulo 12 do Ultimate, que era um módulo que estava para ser lançado por 15 mil euros, e aqui está chegando por 8.759, como é de praxe a Blackmagic conseguir jogar os preços dos produtos lá embaixo. A gente vai dar uma olhadinha ali agora onde está montada a demonstração do Ultimate 12, para a gente falar um pouco das funcionalidades dele. A Blackmagic montou esse espaço aqui exclusivamente para demonstrar as funcionalidades do Ultimate 12. Então aqui a gente consegue ver ele montado em rack, a parte frontal dele, tá? E a parte traseira, que são conexões 12G SDI, exatamente para poder trafegar também sinais em Ultra HD. Aqui está o controle remoto dele, que permite fazer o controle de todas as funcionalidades do produto à distância. E vocês podem ver o resultado aqui no painel do Chroma Key. Então, como ele está trafegando o HD, agora ele não só serve para produção, mas também para produção ao vivo e cinema. Essa é a ideia que a Blackmagic tem com o Ultimate. E esses dois foram os dois lançamentos da Blackmagic aqui no IBC 2017. É isso aí, Flávio. A Blackmagic, mais uma vez, comprando uma empresa tradicional, como já fez com a DaVinci, como já fez com a Fairlight, como já fez com tantas outras companhias. De cabeça, eu diria que são pelo menos 8 grandes empresas que foram compradas pela Blackmagic. Aí a gente acabou de ver, praticamente são os criadores do Chroma Key, né? Então, agora numa evolução para o trabalho em 4K, tanto no ambiente de produção ao vivo, quanto de cinema, né? Onde se usa o conceito do backlot, né? Aquelas grandes cenas que são compostas em Chroma Key. A gente pode dizer assim,
não tem nada de tão revolucionário nisso, né? É apenas uma evolução, né? A questão apresentada anteriormente na câmera, nessa atualização da câmera, é porque eles precisam dar solução contínua para o arquivamento local. Sim. Porque não adianta entregar câmeras com sensores enormes, não adianta câmeras com resoluções enormes se a gente não tem onde gravar ou se a gente precisa andar puxando um carrinho de HDs, né, de hard disks, para guardar todo esse material, né? É preciso criar soluções de codificação, novos protocolos e novos suportes, né? No caso o SSD, né? São vamos dizer assim, são sistemas sólidos de armazenamento, os drives em estado sólido, né? Solid State Drivers, para guardar esse material, né? Muito então, mais velozes do que os exato. cartões tradicionais. É uma né? coisa que a princípio não chama muito a atenção de quem visita o stand, mas que ninguém pode ignorar, né? Porque na hora da produção isso pode inviabilizar o trabalho. Agora a gente tem uma outra visita aí numa empresa de infraestrutura que foi A Sun. Ela traz aí uma série de novidades, atualizações e novos produtos que a gente vai conferir agora rapidamente algumas imagens que a nossa equipe fez lá. A primeira das novidades são atualizações dos switchers Kula e Kahuna, que eles trazem aí a possibilidade de sincronização ilimitada. Além disso, agora eles também podem trabalhar com 12 G SDI e IP conectado até 50 GB por segundo. Exato. A questão que a gente até tinha comentado em outra cobertura que a gente fez essa semana, vai mudando um pouco o conceito de DVE, de ME, né? E vai tudo sendo limitado à capacidade de processamento, né? Então você pode, com 50 gigabits por segundo, né, de throughput, de capacidade de processamento, a gente vai sobrepondo imagens. Vamos pro próximo. Outra novidade aí dos switchers é que agora eles vêm embarcados com software de gráficos Art Software, da Art Software, que essa é uma novidade aí também. O próximo lançamento da Sun são uma atualização para o sistema de jornalismo deles, o Vibe News. Agora ele pode se conectar a storages de qualquer fabricante, não só da Sun, né? É uma tendência que está acontecendo aí. Também, que a gente conversou essa semana, né? Cada vez as empresas podem se dar menos ao luxo de trabalhar com hardware próprio. Elas têm que estar abertas, senão elas saem do mercado. Ninguém quer trabalhar com hardware proprietário, né? Vamos em frente com o Alchemist XS, também um produto super antigo, né? Super conhecido. O Alchemist é uma solução que permite aí a conversão em tempo real, sem compressão, e funciona em IP ou SDI através da aceleração de GPU. Ele faz essa conversão, né? Ele pode trabalhar aí em 4K em tempo real até 250 frames ou faz 3 sinais simultâneos em Full HD 1080p. Tudo isso já com HDR e com uma latência aí de 40 milissegundos. Isso aí. Que é 400 milissegundos, perdão, que é bastante pequeno, considerando uma conversão em tempo real e tudo mais. Claro. Outras novidades da Sun agora na linha de roteamento IP são a parceria que eles fizeram com a Cisco, né? Que a gente já comentou na nossa outra live aí, e a possibilidade das soluções de roteamento aceitarem Ethernet, aí, cabo Ethernet de 10, 25, 40 e até 100 gigabit. Essa parceria com a Cisco também é uma forma de baratear os custos, né? Para disponibilizar os produtos para o mercado. Isso aí. Agora vamos para o próximo item. O próximo lançamento é uma linha completamente nova de multiviewers da Sun. São vários modelos que não dá tempo de citar aqui, mas a grande novidade é que antigamente os sistemas de multiviews da Sun eram poucos, assim, e eles mesmos diziam que perdiam o mercado para Grazale, para Evertz e tudo mais, e agora eles estão vindo com essa linha completa aí de vários modelos de multiviewers. Vamos dar uma paradinha nessa imagem aí. A questão do multiviewer é que até cerca de 15, 10 anos atrás, o multiviewer era visto como uma solução completamente separada do switcher.
Você tinha empresas especializadas em fornecer esse tipo de tecnologia. Antigamente a Oxtel, a Miranda, que depois foi comprada pela Grasvali e hoje faz parte do portfólio da Belden, eram soluções separadas, né? Não tinha integração quase nenhuma, né? Porque você tinha que duplicar todos os sinais, passar por um outro tipo de processamento para fazer o split, a divisão das telas, as sobreposições de caracteres, né? Para identificar cada um dos sinais. Hoje em dia, tudo está absolutamente integrado, todos os sinais são distribuídos, identificados na tela, inclusive com nível de áudio, com qualquer problema que haja com perda de pacotes, com perda de sinal, enfim, com alarmes. Mudou completamente isso. Então, é claro que a Sun precisava fazer esse avanço, né? E apresentou agora no IBC. Agora, o último lançamento da Sun que está aconteceu durante o IBC, né? É o Morpheus UX UX, que traz aí uma nova interface de usuário, permitindo que o operador ele trabalhe com uma automação e orquestração com um layout que ele quiser, totalmente personalizado, segundo as necessidades que ele precisa ali no momento. Isso. Essa questão dessa palavrinha, né? Orquestração, também, né? Orquestração é um conceito bastante novo, né? Que se tomou emprestado de outros segmentos, de outros mercados, para explicar o que é o controle central de uma operação, né? Porque antes ela era muito particionada, era muito dividida, né? Então o áudio tem o gerente de áudio, a equipe de áudio, os equipamentos de áudio, o tráfego do sinal, tudo separado, o gráfico, até o multiviewer, como a gente falou agora, tinha hardware, tudo, e de repente hoje a gente consegue integrar tudo isso desde a redação, da produção, como é que as coisas vão funcionar a partir de um controle muito centralizado. Por isso que também é importante deixar claro, quando uma empresa avança com uma tecnologia, tanto a Grasvali, quanto a Imagine, quanto a Sun, a Evertz, principalmente elas, né, investem muito nessas tecnologias de um controle e de uma gestão com uma visão global da operação. E né? lembrando que se você quiser saber todas as especificações desses produtos que a gente acabou de passar rapidamente aqui, é só acessar o nosso portal especial, que é www.especial.panoramaaudiovisual.com.br, que lá tem todas as especificações, a notícia completa sobre os lançamentos da Sun durante o IBC. Agora, seguindo com outro lançamento, agora na linha de transmissão de sinal, uma parceria entre a Degero e a Intelsat e a Newtek, né? Estava sendo exibido lá no stand da Degero. É uma solução chamada Cellsat, que essencialmente combina os sinais de transmissão via celular, que são tradicionais da Degero, com a comunicação por satélite. Da Intelsat, né? E a Newtek aí que a gente está falando não é a Newtek dos switches, mas é a Newtek dos equipamentos para modulação, para codificação de sinais distribuídos via satélite, né? Recepção e transmissão via satélite. É uma parceria estratégica, né? São empresas de segmentos correlacionados, né? E o que eles querem fazer é entregar uma solução que permita receber contribuições de imagens que venham por uma rede 4G, por um Wi-Fi, usando a tecnologia da Degero, que possam vir por satélite, utilizando a tecnologia da Newtek e todos os satélites, né? Toda a tecnologia que está lá no espaço da Intelsat. Né? Na realidade ele consegue avaliar qual sinal está melhor, qual está mais disponível no momento ali e automaticamente enviar. Fazer a comutação. Bom, agora a gente segue para uma visita que o Flávio fez lá no stand da Aspera, trazendo as novidades, os lançamentos da empresa no IBC. A Aspera, que foi comprada pela IBM, né, é uma empresa que se notabilizou por fazer a imagem, as transmissões por IP, por internet, se tornarem mais confiáveis, né, quando é feito o uso profissional, né, quando são feitas transmissões de um estádio, por exemplo, para uma emissora, de um estúdio para uma emissora, ou assim por diante, ou uma contribuição de uma produtora, enfim, utilizar protocolos, servidores, então é toda uma infraestrutura que garante um sinal limpo, um sinal que transite rapidamente, sem perda de pacotes, que chegue íntegro ao destino final. Vamos ver então aí a visita que o Flávio fez
ao stand da Aspera. Estou aqui no stand da Aspera, a empresa da IBM, que acabou de demonstrar uma tecnologia muito interessante na conferência de imprensa deles. Em parceria com a Telestream, eles estão usando o FastStream, que é a tecnologia patente deles de transporte de mídia, para fazer uma integração direta de stream de vídeo de uma câmera que está em outro lugar, está em outro continente nesse caso, direto para dentro de uma timeline do Adobe Premiere. Então o que vocês podem ver aqui é que o Adobe Premiere está aberto e há esse arquivo de mídia aqui, que na verdade é um stream que está chegando. Esse stream é transportado dos Estados Unidos, está chegando aqui em Amsterdã e ele está sendo encodado em XDCAM lá na fonte, atravessa pela internet pública aqui por FastStream e chegando aqui automaticamente ele entra como um arquivo contínuo dentro do Premiere e pode ser editado em tempo real, sem necessidade de esperar a transmissão completa acabar. Então você já pode ir fazendo os pontos de in e out dentro da source e puxando para a timeline e fazendo edição conforme o stream vai acontecendo. E não é uma tecnologia exclusiva do Premiere. Ele funciona em qualquer NLE que aceite esse tipo de formato de arquivo contínuo. Tanto Edios, como Media Composer, como Final Cut e muitos outros. Essa é uma forma muito ágil de fazer esse transporte, uma vez que a latência entre o ponto de envio e a timeline é de 5 a 10 segundos, o que é extremamente rápido para esse tipo de situação. E com essa tecnologia a ideia é que seja possível minimizar custo de equipe em loco, podendo levar somente um repórter, podendo levar somente uma equipe de produção até um evento e fazendo todo o trabalho de retaguarda direto da emissora. Bom, de volta aí no estúdio. Legal, Flávio, valeu aí por mais essa visita, né? A gente aqui usando um diz Aspera, o outro Áspera, né? Conforme o continente a gente muda a pronúncia, mas enfim, aqui no Brasil a gente fala mais Aspera do que Áspera. Outra empresa de nome difícil que o Flávio também visitou é a alemã Rohde & Schwarz, ou Rohde & Schwarz, como a gente diz aqui no Brasil. A Rohde é muito conhecida aqui no Brasil pelas tecnologias de transmissão, né, pelos transmissores, mas ela também atua em outros segmentos também, como medição de teste, né, medição de qualidade, medição e teste de qualidade, né, e agora ela está no segmento IP, com soluções para medição da qualidade do sinal que trafega por redes de dados, né, por redes seguindo vários protocolos do SMPTE, do EIMS, né, da Aspen, os protocolos Aspen. Todos eles são protocolos agora que estão atuando aí no mercado. E a Rohde, como justamente tem notório conhecimento, sempre foi fornecedora de tecnologia para medição de qualidade, é um outro mercado, é um outro cenário, né? É uma outra forma de medir a qualidade das imagens, é uma outra forma de medir a qualidade do sinal, muito complexa, né? Porque até então, quando a gente está falando de eletrônica, você vai lá com os contatos dos medidores, mede cada capacitor, cada resistor e vai avaliando se aquele está com problema, se um cabo está com sinal, se o sinal está atenuado. Quando a gente vai para o IP com o sinal trafegando ali por uma rede, é bem mais complexo, principalmente saber em que ponto da cadeia, em que ponto da rede houve um rompimento, né, uma descontinuidade no fluxo, enfim. Mas é um segmento do qual eles não podiam ficar de fora, é por isso que foram apresentadas essas soluções. É o RS Prismon, que é a solução de monitoramento e multivier para broadcast e streaming, né? É a solução que eles apresentaram lá. E agora a gente vai seguir para o encerramento, a gente vai encerrando essa cobertura aí do IBC 2017. O Flávio Bonanome gravou uma mensagem para a gente aqui, né? Finalizando. Fazendo um balanço aqui do evento que começou, né? Que a gente começou a fazer na última quinta-feira, né? Lembrando que esse é o 50º ano do IBC, né? Um evento super importante com 1.800 expositores, mais de 50 mil visitantes, todas as principais fábricas. Importante também saber que muita tecnologia que a gente usa hoje surgiu e foi apresentada primeiro no IBC. Uma delas, a questão da edição não linear, ela deu os primeiros passos, ela foi muito forte no IBC, empresas pequenas, empresas startups, nem se usava na época essa terminologia, né, startups, mas foram apresentadas no IBC. Ela é uma feira muito importante, por isso todo esse nosso trabalho de cobertura.
Vamos ver agora, então, o encerramento que o Flávio fez lá a partir de Amsterdã. Vamos lá, Flávio? Pois é, Fernando, esse ano realmente o IBC surpreendeu em termos de novidades de produtos. Uma feira que é tradicionalmente mais focada em protótipos, em tendências, deixando para a NAB os lançamentos de produto, esse ano o IBC trouxe novas câmeras, trouxe novos switchers, trouxe novos sistemas de software, sistemas em nuvem. Então teve muito mais novidade do que o ano passado, por exemplo, o que para a gente da Panorama Audiovisual é sempre muito legal. Queria agradecer aqui todo mundo que acompanhou nossas lives, conseguiram conferir os principais temas dessa feira. A gente viu muita produção aqui, muitos equipamentos, soluções baseados em IP, baseados em HDR, como a gente já esperava que ia acontecer. A parte do 8K e 4K, mas uma coisa que surpreendeu foi a quantidade de empresas preocupadas no modelo de negócio das emissoras, criando soluções para monetizar melhor os anúncios, para usar melhor os ativos de mídia, porque o grande desafio do broadcaster hoje é continuar tendo um negócio sustentável e lucrativo, mesmo com a quantidade de novas plataformas que estão aí também tirando um pouco da audiência. Vimos também soluções focadas em OTT e, claro, muita coisa de produção, lentes, câmeras, iluminação, muita coisa bem bacana para quem trabalha na área de cinema, na área de documentários e os nossos amigos filmmakers que também seguem a Panorama Audiovisual. Foi um privilégio estar com vocês nesses 5 dias de evento, direto aqui de Amsterdã, e a nossa equipe em São Paulo assume agora para continuar esse encerramento do nosso último dia de cobertura. É isso aí, Flávio. Queremos agradecer a todos que acompanharam a nossa cobertura aqui nessas transmissões ao vivo na página do Facebook da Panorama Audiovisual. Lembrando que a gente está todo ano publicando as principais notícias do setor broadcast e de produção audiovisual no nosso site, que é www.panoramaaudiovisual.com.br. E nas redes sociais, a gente está no Twitter, está no Facebook, está no YouTube, trazendo vídeos aí que relacionados ao setor, e também no LinkedIn. Exato. Se vocês quiserem entrar em contato, sugerir alguma matéria, alguma pauta, alguma coisa interessante, algum projeto que vocês tenham envolvidos, podem mandar uma mensagem para a gente aí através das redes sociais, que a gente dá encaminhamento. Exato, e a gente não podia deixar de encerrar essa transmissão lembrando que foi aprovado agora, durante o IBC, né, foi homologado, confirmado e publicado o primeiro padrão realmente de tráfego de áudio e vídeo por IP em instalações broadcast, instalações profissionais de áudio e vídeo, né? É o padrão 2021, o standard, 2110, o standard 2110 da SMPTE, foi publicado agora. Em linhas gerais, o que ele deixa claro é que, nesse momento, a gente não está mais falando apenas de uma substituição de cabos, né? Que pode parecer apenas, ok, o vídeo já era trafegado há muito tempo por IP, né? E a gente apenas agora está trocando o cabo SDI, a conexão SDI, os padrões SDI, pelo IP, por um cabo RJ com uma conexão RJ45. Né? É muito mais do que isso, né? Ela trata de diferenciar e de separar os sinais de áudio, os sinais de vídeo, os metadados, a comunicação, a forma como eles trafegam, a forma como eles são injetados e retirados da transmissão, né? Porque quando o cabo vai de um ponto a outro, né? Uma conexão vai de um ponto a outro, às vezes é preciso fazer com que o sinal saia do sistema para passar para uma console de áudio, é preciso às vezes injetar algum gráfico, fazer com que algo entre no sistema, saia uma monitoração de vídeo, e até então isso não estava muito claro, era preciso decodificar todas as informações e recodificar todas as informações a cada etapa do processo. E agora isso está muito claro, está tudo separado, né? Então, mais uma vez, a gente lembra que agora sim existe um padrão para áudio e vídeo sobre IP em instalações profissionais, que é o Standard 2110, publicado pela SMPTE. Mais uma vez, retornando àquilo que a gente conversou no primeiro dia, o IBC não é uma feira só de exibição de tecnologias, de produtos e soluções para o mercado broadcast. É uma feira que discute padrões, tendências em tecnologia e serviços para esse mercado. Temos uma mensagem aqui da nossa equipe, aproveitando para agradecer. A gente teve mais de 10 profissionais envolvidos aí nessa cobertura. O pessoal lá de Amsterdã, o Flávio Bonanomi, que veio em vídeo mostrar para a gente os produtos. Exato. O Flávio Bissolotti, que fez as imagens aí mostrando para a gente. O Vitor, o Alexandre,
Antônio Castilho, da Antônio Espanha. Castilho, da nossa equipe da Espanha Exato. também. Nossa equipe aqui, nós aparecemos no vídeo, mas tem uma equipe aqui atrás fazendo a operação do switcher, trazendo mensagens pra gente agora. A gente aqui recebeu agora uma mensagem do Davidson de Boston, que também está acompanhando a nossa transmissão aí pela internet. Obrigado por acompanhar, pelo prestígio que você dá a nós. E vamos encerrar então agradecendo mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, a AJA, a DV Pro, a Avid e a Nagra Kudelski, que estiveram conosco desde o início desse projeto e viabilizaram todas essas transmissões. Muito obrigado pela confiança de todos e até uma próxima transmissão, até uma próxima cobertura, que certamente acontecerá nas próximas semanas, né? Sim, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Acho que nem precisava ter entrado esse negócio, esse Davidson, mas está valendo. Cara, ele não tinha live ainda. Cara, Travamos o nosso software. O que eu posso fazer, cara? Foda-se.